alunos, tudo bom? Vamos começar mais uma aula. Professora Andréia, disciplina de Ciências, turma 9º ano, 4º bimestre. Nosso conteúdo será reações químicas. Então vamos entender o processo em que as substâncias elas são adicionadas para formar um novo produto. Aqui eu coloquei esse GIF onde esse homem fez uma transformação química que não deu muito certo. Então a gente vai entender por que isso acontece às vezes quando você tenta elaborar algum tipo de produto e ele não dá certo. Mas primeiro vamos entender o que é uma reação química, como ela ocorre. Quando ocorre uma mudança ou uma transformação em uma substância em que é constituído da matéria, é alterada. Dizemos que este é um fenômeno químico, ou melhor, que ocorre uma reação química. Então, eu tenho uma matéria, eu tenho aquela substância entrou em ação com outro tipo de substância e formou um novo produto, porque ocorreu essa reação química, esse fenômeno químico. Então, eu quero dizer para vocês que as reações químicas, elas acontecem no nosso dia a dia. Então, eu vou mostrar para vocês de que forma. Olha aqui. Preparação de alimentos. Como? Eu quero fazer um feijão, um bolo. Para isso, eu preciso usar a quantidade necessária daquele produto, daquele alimento, daquele ingrediente, para que o bolo ou aquele alimento saia gostoso ou até mesmo correto. No nosso processo de digestão, como é que ocorre? Nós temos o alimento, quando o alimento ele entra na boca, nós liberamos uma enzima que é através da saliva. Essa enzima, ela vai iniciar o processo de digestão, fazendo com que aquele alimento forme um bolo, o que é o bolo alimentar, onde ele é empurrado pelo esôfago até o nosso estômago. Chegando no estômago, ele libera um suco gástrico chamado ácido clorídrico, onde essa enzima atua na digestão desse alimento, transformando ela em proteínas. A combustão de veículos, o que acontece? Também é uma reação química. De que forma? Nós temos o combustível e temos o carburante. Quem é o combustível? É o etanol, é a gasolina, é o diesel, que entra em contato com o gás oxigênio, que está presente na nossa atmosfera, no nosso ar, assim formando ele para a liberação, para que o veículo ande. Outros exemplos, eu tenho o aparecimento de ferrugem. Quem aqui nunca viu um ferro enferrujar com a ação do tempo? Porque teve a ação do ar, do oxigênio, entrou em contato com esse ferro, fazendo com que ele enferruje. A fabricação de remédios, os remédios que tomamos para ajudar quando a gente está doente, nada mais é que a produção dele em laboratório para que ele ajude uma determinada doença. O registro fotográfico. Sei que muitos aqui têm celular, que usa agora o selfie, que já leva direto lá para o WhatsApp, para o Face, mas antigamente nós tínhamos as máquinas fotográficas, ainda temos elas. Mas de que forma que ali naquele filme que colocávamos lá na máquina fotográfica, ela captasse essa imagem? Como que ela captaria? Ou seja, esse filme fotográfico, ele contém uma suspensão chamada sais de prata, que é o quê? São elementos químicos como cloreto de prata e brometo de prata, que com o contato daquela luz que a máquina, quando a gente libera, que a gente tenta capturar a imagem, e aí sai aquele flash, vai escurecer e aí assim atingido pela luz. O extintor de incêndio. Como é que acontece? Por que o extintor de incêndio ele consegue ali apagar um fogo? Porque o fogo ele depende do oxigênio. O oxigênio faz com que libere mais fogo. Quanto mais oxigênio, mais fogos nós temos. E aí o extintor ele sofre uma forte pressão, ele é submetido e quando ele vai liberar
aquela espuma, aquela coisa branca que a gente vê, nada mais é que o gás carbônico, que vai tentar reduzir o oxigênio que está no ar. Então aí nós temos alguns exemplos, né, das reações químicas presente aí no nosso dia a dia. Então vamos falar de dois tipos de reações químicas. Na realidade, vamos primeiro entender como graficamente nós temos esses fenômenos químicos, através de equações químicas. Primeiro, uma regra geral. Nós temos os reagentes, que são as substâncias que estão desse lado da seta, e quando elas unem entre si, formam um produto, uma nova substância, um novo material, um novo elemento. Aqui eu coloquei o exemplo da molécula de água. Eu estou aqui com 2 moléculas de hidrogênio, mais 2 moléculas de hidrogênio, onde nós temos mais 2 de oxigênio. Elas vão reagir e formar a nossa molécula de água, que é H2O. Aqui eu tenho 2, representada por essa e representada por essa. Mas eu quero saber, de forma gráfica, em números, em letras, como é que isso acontece. Então, eu tenho a nossa equação química. Aqui eu tenho os reagentes, ou seja, 2H2 mais O2. Significa que eu tenho 4 moléculas de hidrogênio mais 2 de oxigênio, que vão reagir entre si e formar as 2 moléculas de oxigênio, certo? E por fim, nós temos aqui a reação de síntese ou adição. O que significa? Aqui no reagente, desse lado, como eu já falei para vocês, eu tenho 2 substâncias. Essas substâncias, elas vão resultar em uma nova substância mais complexa, porque elas vão se unir. Se você perceber aqui, o que que eu tenho? Eu tenho aqui esse efervescente que, em contato com a água, ela vai liberar um gás carbônico, né? Transformação do gás carbônico. E o gás carbônico, no nosso dia a dia, como é que acontece? Eu tenho aqui as plantas elas realizam fotossíntese e de que forma elas realizam a fotossíntese? Eu tenho aqui essa árvore, onde ela vai absorver o gás carbônico, lá ela vai se decompor e vai transformar de novo em oxigênio. Então, houve, né, toda essa liberação do gás carbônico, certo? E aqui eu tenho as reações de análise ou de decomposição. De que forma que ocorre? Reações em que uma substância reagente se divide em 2 ou mais substâncias simples. Essa decomposição pode ocorrer de 3 maneiras. Perólise, que é a decomposição pelo calor, então o calor vai ajudar nessa reação química. Fotólise, que é a decomposição pela luz. E eletrólise, que é a decomposição pela eletricidade. O exemplo que eu coloquei aqui foi a decomposição do óxido de mercúrio. Então, eu tenho aqui o mercúrio, ele sofreu um calor e aí houve a separação do mercúrio e do oxigênio. A fotólise, gente, que é a decomposição da luz, eu posso citar o exemplo da realização da fotossíntese, né? E também do filme fotográfico, como eu expliquei para vocês. A eletrólise também, eu posso dar exemplo para vocês das pilhas, aquelas pilhas que a gente utiliza nos controles. A função dela é gerar uma energia elétrica. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido sobre as reações químicas, sobre as transformações, e que a gente possa se ver no próximo vídeo. Bons estudos e até a próxima. Beijos!